O seu Nelson já está nas redes sociais. Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 23. Se você tiver uma caneta, um papel, para você meditar nessa palavra. Eu creio que essa palavra vai ser uma palavra pontual para as nossas vidas. Se você tiver uma caneta, um papel, anote para você meditar depois. E essa palavra, queridos, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com essa palavra, eu vou usar um texto aqui, eu vou usar um título da palavra, de um livro, mas na verdade a palavra não tem nada a ver com o livro. Para mim foi o melhor livro que eu já li até hoje. Depois você vai descobrir, se você depois quiser ler o livro, que traz umas revelações tremendas, mas eu não vou falar sobre o livro. São algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração. Eu vou usar o título desse livro, nessa palavra, mas aquilo que eu vou ministrar nessa tarde, é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Então abra comigo no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Eu não sei se tem como dar só uma clareadinha aqui para mim, porque eu não estou conseguindo enxergar as letras aqui. Obrigado, ficou bom. Diz assim para mim e para você, queridos, verso 34, verso 43 e 46, diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Versículo 43, fazendo um favor agora, versículo 43, diz assim para mim e para você: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Versículo 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Senhor, é a tua palavra aqui nessa noite. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos mais da tua palavra aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale e não te cales. Saímos da nossa casa, viemos a esse lugar, estamos aqui conectados, queremos ouvir a tua voz, queremos te sentir, e sabemos que tu és um Deus de resposta, e sabemos que a resposta vem do Senhor. Muito obrigado por essa tarde, por cada família, por cada vida que está conectado, em nome de Jesus. Queridos, esses textos que nós lemos, falam das últimas horas de Jesus, fala dos últimos momentos de Jesus, quando ele estava ali em Jerusalém, e aqui vem contando um pouquinho daquelas últimas horas que ele passou. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as 6 últimas horas de uma sexta-feira. Eu coloquei o título dessa palavra, as 6 horas de uma sexta-feira. O que aconteceu nas 6 horas de uma sexta-feira? Talvez nessas 6 horas, querida, aconteceu as coisas mais importantes que poderia acontecer no mundo. Antes disso acontecer, queridos, nessa sexta-feira, Jesus ele experimentou uma quinta-feira da traição. Na sexta-feira ele experimentou a sexta-feira da dor. No sábado ele experimentou a sexta-feira o sábado da tristeza. Mas ele viveu também o domingo da ressurreição. Amém? Deixa eu te perguntar nessa noite, você que está conectado, você que está aqui no salão, qual é o dia que você está vivendo? Então eu coloquei aqui para nós meditarmos um pouquinho nessa tarde, querido. Talvez a quinta-feira da traição, ele foi traído por um daqueles que ele investiu, gastou tempo, aquele que o apunhalou pelas costas. Na sexta-feira, foi a sexta-feira da tristeza. O sábado, ele experimentou o sábado da morte, mas também ele viveu o domingo da ressurreição. Se você pega a história de Jesus, querido, quando a gente olha, talvez nós falamos que a pior dor que Jesus viveu foi a dor da cruz, mas eu quero te dizer que as piores dores que Jesus experimentou foi ali no Getsêmani. Ali no Getsêmani, Jesus experimentou as piores dores. Por quê, pastor? Porque quando você olha, Jesus, quando ele estava na cruz,
Jesus estava sereno, Jesus estava emocionalmente controlado. Eu coloquei aqui para nós meditarmos, quando ele estava lá na cruz, querido, ele estava equilibrado, ele estava sereno, ele tinha controle da situação. Tanto é que ele conversa com aqueles dois ladrões que estavam na cruz. Jesus, ele tinha controle ali da situação. Então, as piores dores, na verdade, que Jesus experimentou, foi ali no jardim do Getsemane. E quando eu converti, eu perguntava, falava, Deus, por que ele não foi direto para a cruz? Por que Jesus, ele teve que experimentar o jardim do Getsemane? Porque no Getsemane, queridos, ali ele experimentou a dor da traição, ele experimentou a dor da solidão, ele se sentiu sozinho, ele abriu o coração para o Pai, porque quando ele estava ali no jardim, ele levou com ele Pedro, Tiago e João, mas quando ele chega para eles, ele fala assim, mas nenhuma hora vocês não podem orar comigo. Ele abriu o coração e falou, eu estou angustiado, eu estou triste, mas eu quero mostrar para vocês às 6 horas, porque Jesus, ele passou mais ou menos 6 horas naquela cruz, foi o momento, desde o momento da crucificação até a sua morte. Por isso o título dessa palavra é, às 6 horas de uma sexta-feira. O que aconteceu naquela cruz? Jesus usou aquela cruz como uma tribuna, Jesus usou aquela cruz como um púlpito de uma igreja, e ali ele fez os seus discursos, e esses discursos impactou toda a humanidade, impacta até hoje, por isso que eu e você, nós estamos aqui nesse lugar. Então quando Jesus, ele sobe naquela cruz, querido, Jesus, ele tinha a situação ali ele tinha serenidade, ele tinha controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas por que quando Jesus foi crucificado, haviam 3 cruzes? Por que só não tinha a cruz de Jesus? Por que Jesus, ele foi crucificado ao meio? O que isso tem para nos ensinar nessa noite? O que isso traz de revelação para a minha vida e para a sua vida? E naquele momento, queridos, eu coloquei aqui para nós meditarmos, o que Jesus fez naquela cruz? Ele transformou a cruz numa tribuna. Jesus, ele fez discursos que até hoje impacta a humanidade. Por isso eu estou aqui e você está aqui nessa noite, amém, queridos? Quando Jesus, ele abriu a boca ali naquelas 6 horas, talvez você fale assim, não, mas ele ficou apenas 6 horas. Deixa eu te perguntar algo, queridos, imagina você crucificado, 6 horas numa cruz. Essas 6 horas parece o que, pastor Carlos? Uma eternidade, queridos. Você fala assim, quando você pega os relatos, quando você faz um estudo minucioso, as pessoas, quando elas eram crucificadas, elas estavam lá na cruz, elas blasfemavam, elas falavam mal dos líderes religiosos, eles começavam a blasfemar, a xingar, começavam a falar mal da sociedade. Mas Jesus, quando ele estava ali naquela cruz, ele tomou uma postura totalmente diferente. E essa postura de Jesus, hoje impacta a minha vida e a sua vida. E eu coloquei algumas coisas aqui, e meditando na palavra do Senhor, né? Quando ele faz, Jesus, ele tem 7 discursos que eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje. E esses 7 discursos, querido, faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Quais foram as 7 palavras, ou melhor, os 7 discursos de Jesus, que ele falou naquela cruz, que hoje impacta a minha vida e a sua vida? A primeira coisa, queridos, tem 3 dessas palavras que está no livro eu coloquei aqui, está no livro de Lucas, 3 está no livro de Lucas, 3 está no livro de João, e no livro de Mateus e no livro de Marcos há apenas um relato daquilo que ele falou. Aquilo que está no livro de Marcos é o mesmo que está no livro de Mateus. Então nós vamos discorrer hoje um pouquinho a palavra de Deus, para nós descobrirmos quais foram os 7 discursos de Jesus, e o que isso implica hoje na minha vida e na sua vida? O que isso pode trazer no meu coração e no seu coração? O que o Senhor, Luquinha quer, mano, minha pregação, pastor Carlos? O que o Senhor quer trazer para nós, queridos, nessas 6 horas de uma sexta-feira?
Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, verso 33. 23, verso 33. Olha só o que Jesus ele diz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. A primeira coisa que Jesus faz, ele atenua a culpa daquele povo. A primeira palavra que Jesus, o primeiro discurso que ele faz naquela cruz, queridos, é um discurso de perdão. Eu coloquei aqui para nós meditarmos uma palavra de perdão. Ele olha para aquela multidão, e eu fico pensando, eu não sei se você pensa como eu, mas talvez naquela multidão que estava ali em volta, talvez tinha pessoas que ele reconhecia, pessoas que ele curou, pessoas que ele alimentou, pessoas ali que ele convivia com ele no dia a dia. Mas quando ele olha aquela multidão que estava ali feroz, aquela multidão, os religiosos da época, ele olha e fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo nesse dia. Ele atenua, ele fala: Pai, não leve em conta o que está acontecendo. Queridos, eu fico pensando assim, nós vivemos num mundo, numa selva de pedra, e de repente, por tão poucas coisas, querido, o nosso coração ele magoa. E a gente olha aqui o que Jesus ele fez. Deixa eu te perguntar, perdoar é fácil, queridos? Vou perguntar novamente, você que está em casa, perdoar é fácil, queridos? Perdoar é esquecer? Não, queridos, perdoar não é esquecer. Talvez uma das coisas que a igreja, nós, mais temos que aprender é sobre o perdão. Saber perdoar, porque às vezes nós queremos o perdão das pessoas, mas nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas, e nós aprisionamos as pessoas. Eu costumo dizer, se eu não me engano, acho que foi Charlie Chaplin, ele diz que a falta de perdão é como você beber um copo de veneno, e você esperar que a outra pessoa venha morrer. Você fica amargurado, você fica ressentido, você fica querendo buscar a sua razão, mas eu tenho razão. Qual que é a raiz da amargura? Quando você não quer abrir mão da sua razão. Já viu aquela pessoa que disse: mas eu tenho razão? Mas eu tenho razão. Eu costumo dizer que a razão, ela vem como a nossa amiguinha durante a madrugada. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, vem aquela vozinha assim no seu ouvido e fala assim: mas você tem razão. O perdão, queridos, eu lembro que alguns anos atrás, eu fui visitar uma senhora, e ela estava no hospital, e ela estava cometida de uma enfermidade muito grave. Ela estava com câncer, e o câncer estava muito avançado. Eu fui orar por ela, e naquele momento que eu estava orando, o Espírito Santo falou assim comigo: Elton, pede para ela repetir a oração do Pai Nosso. E vocês sabem que nós não temos o hábito de repetir a oração do Pai Nosso. Nós sabemos que é um trecho da Bíblia, que a oração do Pai Nosso, simplesmente ali é um exemplo de oração. Nós sabemos que dentro daquela oração tem várias outras orações que o Senhor nos ensina. Mas naquela hora eu parei e falei assim: olha aqui para mim, pegue na minha mão, repita comigo essa oração. E aquela senhora estava bem debilitada. Eu disse assim: Pai nosso que estás no céu. Uma senhora muito doce, e ela disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dai hoje. Quando eu pedi para ela repetir: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, ela travou, ela fechou a boca, e falou assim: eu não consigo. Eu falei: não, mas repete comigo. E aquela senhora começou a chorar, e ela não conseguia repetir, que ela falava que não conseguia liberar perdão. Aquela mulher, ela foi muito magoada pelo seu esposo, e os filhos sabiam o que o pai praticava, e quando ela descobriu
desencadeou algo no corpo dela. E aquela senhora, por causa da falta de perdão, ela ficou doente. Porque a falta de perdão, queridos, adoece a nossa alma, adoece o nosso espírito e adoece o nosso corpo. A falta de perdão. Mais do que nunca aqui, eu fico vendo quando Jesus, ele atenuou aquilo que havia acontecido com ele. Eu fico imaginando porque Jesus lá no Getsêmani, querido, ele foi tão machucado. Porque lá no livro de Marcos, certa vez, ele fala assim: vocês vêm me prender com pau, com pedra, vocês vêm me prender como malfeitores, um malfeitor, eu estive tanto tempo com vocês. Agora eu vou parafrasear, que isso não está na Bíblia. Ele estava dizendo assim: era assim que vocês me viam o tempo inteiro? Vocês me viam, era como um bandido? Por isso que vocês vieram me prender com pau, com pedra? E lá no livro de Marcos fala: e todos fugiram. Eu acho que faltou uma frase, viu, Nuti? Se nós fôssemos escrever um teatro, porque Marcos escreve e coloca assim: todos fugiram. E se eu tivesse lá, eu ia falar assim: até eu. Porque se todos fugiram, até ele. Quer dizer que até ele fugiu. Então o primeiro discurso de Jesus foi um discurso de perdão. Naquelas 6 horas de uma sexta-feira, a primeira coisa que ele ensina para a humanidade é aprender a perdoar. Aquelas pessoas que machucaram, aquelas pessoas que traíram, aquelas pessoas que vieram, contra ela, que falaram mal, que agrediram ela, que humilharam. Você já foi humilhado com palavras, querido? Ou quando as pessoas insinuaram coisas sobre você, coisas que você não fez? Você já foi humilhado moralmente? Em alguma situação da sua vida? Essa semana eu não lembro, eu acho que é a esposa do Wallace que postou um vídeo, eu achei muito interessante, que fala de um índio, que um índio já velho, eu acho que é pajé, não sei, ali da tribo, chegou para o seu neto e falou assim: olha, o vovô ele tem 2 lobos dentro dele. Um lobo que é muito mau, um lobo que é brabo, um lobo que é angustiado, um lobo que é rancoroso, um lobo que é amargurado. E esse lobo fica brigando com outro lobo dentro do vovô. E o menino pergunta: vovô, mas como que é esse outro lobo dentro de você? Ele fala assim: o outro lobo, ele é manso, ele tem paz, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é doce. E os 2 ficam brigando dentro de mim. E o menininho olhou para aquele índio e falou assim: vovô, mas qual dos 2 vai vencer a batalha? Então aquele índio olhou para o seu neto e falou assim: aquele que eu alimentar dentro de mim, esse vai vencer. Sabe, queridos, hoje nós temos 2 lobos dentro de nós. Um lobo feroz, um lobo cruel, um lobo que quer justiça, senso de justiça, um lobo amargurado. Mas dentro de nós tem um lobo que tem paz, que tem calma. E aquilo que vai prevalecer dentro de você e dentro de mim é aquilo que nós alimentarmos. E se você alimenta com a palavra, se você alimenta com oração, se você alimenta a sua vida espiritual, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é amável, isso que vai prevalecer dentro de mim e dentro de você. Amém, igreja? O segundo discurso que eu coloquei aqui para mim e para você, queridos, é a palavra da salvação. Por que a palavra da salvação? Olha só, versículo 42. Nós estamos no livro de Lucas 23, agora nós vamos lá para o versículo 42. E diz assim para mim e para você: e Jesus, deixa eu voltar aqui, estou no versículo errado. E tal. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, deixa eu ler a partir do 42. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que era nosso, que nós merecemos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aqui aqueles 2 discípulos, ou melhor, aqueles 2 ladrões que estavam na cruz, um que estava à sua direita e um que estava à sua esquerda. Se você pegar no livro de Mateus, nós não vamos ler, não sei se tem como o Luquinha colocar para mim, o livro de Mateus 27, versículo 44, o livro de Mateus diz lá no versículo 27, ou melhor, capítulo 27,
Versículo 44. Talvez a gente olhe, queridos, e fala assim, ó, só um daqueles ladrões é que blasfemou, mas não, os dois blasfemaram. Fala, pastor, mas foram os dois? Porque a gente vê que um fala, olha, não faz isso, e o outro fala, não, desce, então se tu és o Filho de Deus. Mas na verdade, queridos, naquelas 6 horas, aqueles dois estavam blasfemando, até que um caiu em si, olha só, igualmente, o insultavam os ladrões. Então está no plural. Quantos ladrões tinham? 2. Então quer dizer que os dois estavam blasfemando. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois estavam blasfemando. Mas então, queridos, aquela cruz, ali estava mostrando 3 cruzes. Uma era a cruz daquele que morreu no pecado, aquele que morreu no pecado, o da esquerda, aquele que morreu para o pecado, ou melhor, aquele que morreu para o pecado, e a cruz do meio é a cruz daquele que morreu pelos nossos pecados. Quantos conseguem ver a diferença, queridos? Na esquerda é aquele que morreu no pecado, o que estava na direita é aquele que morreu para o pecado, e a cruz que estava no meio é aquele que morreu pelos pecados. Porque a cruz, por isso que Jesus ele foi crucificado no meio, porque Jesus é um divisor na vida dos homens. Aqueles que querem morrer no pecado e aqueles que querem morrer pelo o pecado. Então aqui, o terceiro, ontem eu quase caí aqui, bem na costela. Bem na costela, queridos. Tem que ser só comigo. Por que não acontece, pastor Carlinhos? Aí, pessoal. Eu profetizo. Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Então, aqui, eu até perdi aqui, a palavra da salvação. A palavra daqueles, né? E aqui eu tiro 3 conclusões para nós. Enquanto o Léo está subindo, eu quero falar sobre 3 conclusões que eu aprendo aqui nesse texto, queridos, muito importante. Anote aí, primeira coisa, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Porque aquele ladrão que viveu roubando, fazendo o que era escuso, aquele homem que vivia uma vida dissoluta, ele recebe a graça. Deixa eu te falar algo. O Senhor, Ele é poderoso para perdoar qualquer pessoa. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados, amém? Segunda coisa que eu aprendo, a salvação é imediata. Ele olhou para aquele ladrão e falou assim, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. A única pessoa que eu tenho certeza que quando eu chegar no céu eu vou encontrar, é esse ladrão. Eu sei que ele vai estar lá e eu. A salvação é pela fé, queridos. Eu tenho certeza que ele eu vou encontrar lá. Você vai estar lá também, queridos? Eu vou estar lá. Porque Jesus falou para ele assim, ainda hoje, a salvação, queridos, é imediata. Quem crê é salvo no Senhor. Ele diz, ainda hoje. Você não tem que nascer de novo, você não tem que voltar, você não tem que ser pé de pimenta, você não tem que ser nada, você não tem que passar por purgatório. Você não tem, queridos. A Bíblia fala, ainda hoje. Então quer dizer que a fé é imediata, a salvação é imediata. Está aqui, ou senão eu vou rasgar minha Bíblia. Se ele diz, ainda hoje, ele tem que voltar? Ele volta? Ele não tem que voltar. Salvação é para hoje, é para agora. Quem crê. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, a salvação é de graça. E segunda coisa, a salvação é imediata, é para agora. Quem crer e for batizado será salvo. Terceira coisa, queridos, que eu aprendo aqui, a salvação só está em Jesus Cristo. Quem crê nele será salvo. Quem crer nele será salvo, queridos.
Então eu aprendo que eu preciso aprender a confiar nele. Terceira palavra que eu aprendo, queridos, terceira palavra, terceiro discurso que eu aprendo, a palavra do cuidado. Ele olha para Maria, depois, tem como colocar para mim o versículo, Luquinha? 19, 26, tem como colocar para mim? Ele olha para Maria, e olha para João, ele olha para João e fala: João, eis aí a tua mãe, cuida dela para mim. Cuida dela. João levou tão a sério, queridos, que quando ele foi pastor na igreja de Éfeso, se você for procurar na história, você vai ver que Maria morou na cidade de Éfeso. Ele cuidou dela até o fim. Ele cuidou, olha só, quando Jesus viu ali a sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, deixa eu deixar bem claro, Jesus não escreveu nada, tá, queridos? Jesus apenas falava, e quem escreveu o livro de João foi João. Então quem titulou o discípulo amado foi quem? O João foi lá e escreveu, o discípulo amado, eu mesmo. O João que se intitulou, ele mesmo falou assim, o discípulo amado, eu. Ele diz assim, a quem ele amava, disse a sua mãe, está aí o seu filho, cuida dela para mim. E ele levou tão a sério, queridos, que ele cuidou dela. Provavelmente José já era morto. E ali os seus irmãos não acreditavam nele. Então ele olha e fala, olha o cuidado. Deixa eu perguntar, como que alguém, nessa situação, perto da morte, ainda se preocupa com o outro? Evangelho, queridos, é cuidar do outro. Evangelho é se preocupar com a dor do outro. Não existe evangelho sem olhar para a vida do outro. Eu lembro, queridos, que a minha família, alguns anos atrás, eu perdi um primo, um jovem, queridos, de 19 anos. Ele teve a oportunidade, eu lembro que na quinta-feira ele foi na célula, ele entregou a vida para Jesus, e ele tinha alguns amigos motoqueiros. Eu falei assim, ó, e domingo então? Ele falou, até agora que eu entreguei minha vida para Jesus, o que eu faço? Eu falei assim, agora domingo nós vamos para o culto, cultuar o nosso Deus. Ele falou, então tá, que hora que é? O que eu tenho que fazer? Aí ele chegou para mim e falou assim, como que é? Eu tenho que ir para a igreja? Aí como é que eu separo o meu dízimo? Porque agora eu tenho que ser crente. Eu falei, então tá, não, nós vamos caminhando, e o Senhor vai te explicando e tal, porque evangelho é cuidado. E aí na quinta-feira, eu lembro que no domingo, 3 horas da tarde, eu estava lavando a moto, eu sentei lá e falei assim, ó, eu estou te esperando, 5 horas nós vamos para o culto. E uns amigos chegaram lá, e aí quando deu 4h30, eu cheguei para ele e falei assim, ó, mas você não vai para o culto comigo? Ele falou assim, não, eu vou ali com meus amigos. Olhou para mim e falou assim, ó, eu até já fui. E foi embora, queridos. Depois, 6 horas da tarde, ele sofreu um acidente de moto, e depois de 9 dias, ele veio a óbito. E eu lembro que no velório dele, eu tive a oportunidade de falar para aqueles jovens que estavam lá, eles aceleravam a moto, fizeram camiseta, aceleravam a moto, e eu tive a oportunidade de falar para aqueles jovens, falei, deixa eu só falar algo para vocês, deixa eu contar as últimas horas desse jovem. Na quinta-feira ele entregou a vida dele para Jesus. Eu tive a oportunidade de ter a idade dele, ele não vai ter a oportunidade de ter a minha. E eu quero perguntar para vocês também terão a oportunidade de ter a minha idade? Será que você vai ter a oportunidade de ter a minha idade? Hoje o Senhor está dando a oportunidade. Eu estou vendo que vocês estão fazendo barulho, fazendo camiseta, mas na segunda-feira vocês não vão lembrar mais dele. Eu quero perguntar para vocês, amanhã, se o Senhor te chamar, vocês irão para onde? O cuidado, queridos, o cuidado. Deixa eu perguntar, quantos aqui tem mães ainda que são vivas? Quantas aqui? Eu não vou perguntar agora, mas vocês são pessoas privilegiadas. Você ligou hoje para sua mãe e perguntou o que ela tem na geladeira para comer? Você que é filho, você liga para sua mãe e pergunta, mãe, a senhora está precisando de alguma coisa? Você tem a oportunidade de ligar para o seu pai e perguntar, pai, você está precisando de um sapato novo? Mãe, a senhora está precisando de uma geladeira nova?
Porque o que eu mais vejo nesses dias são filhos brigando, porque ninguém quer cuidar do pai nem da mãe. Cada um quer terceirizar. Você que é filho, você liga para sua mãe, pelo menos fala: mãe, eu só te liguei para ouvir a sua voz. Porque para mim, queridos, a minha avó foi a minha mãe. Minha avó está com 99 anos. E deixa eu falar algo para vocês, eu me sinto tão cuidado quando eu chego lá. Fala: avó, eu vou viajar. Ela olha para mim e fala assim: você comeu? Você colocou blusa de frio? Eu me sinto cuidado. Ela está tão frágil, tão debilitada, mas eu ainda tenho o privilégio ainda de ouvir da boca dela. Eu posso falar, eu sei que eu fui falho, eu podia ter feito mais, mas poucos aqui conhecem a minha história, né, pastor Carlos? Da minha mãe. Minha mãe deu muito trabalho, queridos, muito. Eu perdi a conta quantas vezes, né, pastor Carlos, eu tive que buscar a mudança dela, que ela mudava para os lugares e nós não sabíamos onde ela estava. E nós saíamos procurando e tinha que achar em outra cidade, fazer mudança, trazer de volta, pagar caminhão. E eu lembro que eu trabalhava no frigorífico, queridos, às vezes eu tinha que sair 11 horas da noite, para ir buscar mudança lá em Catalão, para levar para Uberlândia, e no outro dia voltar a trabalhar às 7 horas da manhã. Eu podia ter falado assim, ó, não, mas, então vai viver desse jeito, eu entrego para Deus. É muito fácil a gente falar isso, ou terceirizar. Eu lembro que, uma época antes dela falecer, alguns anos atrás, tem pouco tempo, queridos, eu lembro que eu tinha que sair daqui todo dia, daqui de Araguari, 5 horas da manhã, pegar ela, levar do outro lado de Uberlândia, num tratamento, deixar ela lá. Aí eu saía daqui de Araguari 4 horas da tarde para buscar ela, deixar ela na casa dela. Isso foi durante mais ou menos 3 meses. E um dia, o trânsito estava muito congestionado na volta de Araguari para Uberlândia. E eu cheguei aqui, a minha cela é 8 horas da noite. Eu cheguei, era 8h05. Não deu tempo de comprar o lanche e tal, e eu correndo. Eu lembro que a hora que eu parei o carro, a pessoa olhou para mim: pastor, você está atrasado. Mas você nem comprou o lanche? Eu peguei e falei assim: irmão, perdão, não deu tempo. Não deu tempo. Nesse período, queridos, deixa eu falar para vocês, para falar que ninguém, tem 2 pessoas muito amadas, que me ligavam todo dia e perguntavam se eu precisava de alguma coisa. Porque evangelho é cuidado, queridos. Evangelho é cuidado. Então nós precisamos aprender. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava lendo um livro, e nos Estados Unidos tem uma cidade, e nessa cidade tinha um juiz, era um juiz muito implacável, um homem muito correto, que julgava as causas. Então os advogados não gostavam muito dele, não gostavam porque ele era um homem muito correto, ele não abria mão, ele não se vendia, ele não negociava. Os repórteres da cidade viviam tentando armar para ele emboscada, mas era um homem muito correto. E ele tinha um amigo muito íntimo dele, e esse amigo dele, em determinado momento, cometeu uma infração, cometeu um erro muito grave ali na cidade. E quem era o juiz que ia julgar esse homem? Ele tinha que julgar o seu amigo. Então os repórteres já estavam preparados, os advogados estavam preparados ali, e de repente eles falaram o seguinte: Alessandro, se ele absolver o amigo dele, a matéria já está pronta, nós vamos acabar com ele no outro dia. Como que pode esse homem que se diz íntegro, reto, agora para os seus amigos, agora ele tem 2 pesos e 2 medidas? Mas se ele condenar o amigo, nós vamos acabar com ele. Como que nós vamos falar que é um homem que é amoroso, um homem que cuida? Então eles já estavam tramando contra ele. Então teve o dia da audiência, ele julgou a causa, e ele condenou aquele amigo dele. E ele condenou, deu a pena máxima, que ele tinha que pagar uma quantia em dinheiro. E quando ele falou: olha,
a pena você tem que pagar tanto. Isso era uma quantia muito alta, que ele sabia que aquele amigo dele não tinha dinheiro para pagar. E quando ele terminou o julgamento, todos estavam esperando, ali os repórteres. Então ele tirou ali a sua beca, ele tirou ali a sua etola, que fala? Tirou ali, desceu, foi lá, abraçou o seu amigo, deu um beijo nele e falou assim: deixa eu te dizer, independente do que aconteceu, eu te amo, e aqui está a quantia para você pagar a sua dívida. E deu o dinheiro para ele. Sabe o que Jesus fez comigo e com você, queridos? Sabe o que Jesus fez por nós? Um dia o Senhor estava lá no céu e olhou e falou assim: o que eu vou fazer para essa humanidade? Eu preciso dar o que eu tenho de melhor aqui no céu. Eu fico pensando que Miguel, ele deve ter fechado os olhos, os serafins dobraram as asas, falou assim: nós vamos rodar, vai voar a pena para tudo quanto é lugar. Gabriel falou assim: Então o filho olhou para o pai e disse: pai, eu vou. E a Bíblia diz que ele tirou a sua coroa, ele tirou o seu manto, e ele fez a viagem mais louca. Ele se vestiu de pele humana, e ele desceu até aqui a terra. Mas não muito contente, queridos, ele não desceu apenas à terra. A Bíblia fala que ele foi até aos Hades, o mais profundo. Mas o inferno não pôde segurar. Então ele subiu e ele voltou. Quando ele desceu como cordeiro, mas quando ele subiu como o leão da tribo de Judá. Então o inferno disse: ó morte, onde está, ó morte, os teus agrilhões? Tragada foi a morte pela vida. Então o terceiro discurso, querido, é uma palavra de cuidado. O quarto discurso, para mim e para você, é a palavra de desamparo. Deus meu, por que me desamparastes? Deixa eu perguntar para vocês, como que um pai que ama desampara um filho nessa hora? Ele sentiu a dor do desamparo, ele se sentiu desamparado, ele se sentiu, a solidão. Talvez você está se sentindo sozinho, queridos. Você já se sentiu sozinho? Você já sentou algum dia na sala da sua casa e falou assim: não, meu telefone vai tocar, e o telefone não tocou? Você já se sentiu sozinho, sozinha? Que o Senhor olhou para você e disse: não, meu filho, agora sou eu e você. Você já sentou? Deixa eu te falar, eu já tive uma experiência com Deus que eu sentei, a janela lá de casa é blindex, eu pus um travesseiro, sentei, fiquei olhando para o céu, e falei assim: Deus, eu só saio daqui depois que o Senhor falar comigo. Quando o Senhor não falar, eu não saio daqui. Você já fez isso com Deus ou não? Eu já fiz isso com Deus. Eu falei assim: enquanto o Senhor não falar, eu não saio daqui. Não falei mais nada, querido. Sentei lá e fiquei esperando. 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2. Então, mas o nosso corpo é frágil, né? Eu dormi na janela, quase caindo da janela. Com muito temor eu quero falar isso. Eu senti uma voz falando assim: filho, vai dormir. Você já viu quando o filho dorme no sofá, com a televisão ligada, com o pai e a mãe vai lá e fala assim: fulano, Nuti, Rayane, desliga a televisão e vai dormir. Aí você levanta sonolento e vai dormir. Foi isso que Deus falou. Ele respondeu o que eu queria? Não. Ele só falou assim: já está tarde, vai dormir. Talvez o que você está precisando ouvir hoje, queridos, é que está tarde. Vai dormir. Vai dormir. Eu não falei que eu queria ouvir ele? Ouvi. Está tarde. Vai dormir. Você quer ouvir Deus nessa noite? Está tarde. Vai dormir. O que isso quer dizer? Vai descansar, descansa. Porque eu trabalho enquanto você dorme.
Deus trabalha no turno da noite. Ele se sentiu sozinho, a solidão. Outra coisa, não dá tempo de nós lermos, querido. Vamos lá, versículo 5. A palavra de necessidade, ele diz assim: eu tenho sede. Ele tinha necessidade de algo. Qual é a sua necessidade nessa noite? O que você tem buscado nele? O que você tem buscado dele nesses dias? Ele tinha sede. Ele olhou e falou assim: nossa, eu tenho sede. Já viu quando você come algo que está muito salgado? Eu tenho sede. O que você tem necessidade nesses dias, querido? Ali ele falou que todas as suas necessidades seriam supridas nele. Outra coisa, 6, a palavra da vitória. Ele diz assim: tetelestai. Ele olhou para o céu e disse: tetelestai, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: está consumado. Essa palavra tetelestai, queridos, no hebraico ela tem 4 significados. Então, quais são esses 4 significados? Essa palavra da vitória. O primeiro significado, queridos, quando alguém ia lá, vamos supor, você pedia para o filho, falava assim: filho, arruma seu quarto. E o filho arrumava o quarto. Quando ele voltava para o pai, ele dizia assim: pai, tetelestai. Ele estava dizendo: pai, está acabado. Quando você comprava um terreno, ou você tinha uma dívida, e quando você pagava essa dívida, então eles pegavam um carimbo, batia nesse carimbo, e nesse carimbo estava escrito: tetelestai, está pago, está consumado. Outra coisa, deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar minha cola, porque agora eu esqueci, tá? Vamos lá. Outra coisa, quando você comprava um imóvel, né? Ou quando você pegava um dinheiro emprestado, e você tinha que pagar esse dinheiro. Então, quando você quitava a sua dívida, você ia lá, eles te davam um carimbo, estava escrito tetelestai, está pago. Ou quando havia um prisioneiro, quando ele era absolvido, então ele tinha uma carta, e essa carta era colocada assim: tetelestai, está pago, está tudo pago. Então quando Jesus, a palavra da vitória era tetelestai, está pago. Aquele lugar que era para mim e para você, ele pagou. E por último, queridos, para nós terminarmos, enquanto o pessoal do louvor está subindo, a palavra de rendição. Ele diz: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A cruz, querido, não foi um acidente. E nem a ressurreição, queridos, a ressurreição estava nos planos de Deus. Aqui ele se entrega para o pai. E eu fico vendo, queridos, aqui, a palavra de rendição, ele diz: pai, o cordeiro que foi morto. Tem gente de colocar para mim, Luquinha? Coloca aí para mim Apocalipse 13:8. Coloca aí para nós terminarmos com Apocalipse 13:8. Ele diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, o cordeiro que foi morto desde... Aonde é que Jesus já tinha sido morto, queridos? Lá na eternidade. Antes do mundo existir, ele já tinha entregado a vida dele, por mim e por você. Deixa eu te perguntar, o que você vai fazer com Jesus hoje? O que você vai fazer com Jesus hoje? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua vida? Quem Jesus é para você? Eu quero terminar, queridos. Eu vou pedir para o Luquinha colocar para mim 1 Coríntios capítulo 13. Coloca para mim o livro de Coríntios capítulo 13. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, como que eu posso conhecer Jesus? Como que eu posso conhecer o Senhor? Quem é Jesus? E aquela hora eu falei assim: Deus, como que eu posso explicar quem é Jesus para ele? Eu falei assim: olha, Jesus é amor. Jesus é amor. Você entende que Deus é amor? Que Jesus é amor? Que um dia o amado foi ferido pelo amor. Porque um dia Jesus foi ferido pelo Pai. O amor feriu o amado. Eu falei assim para ele: vamos fazer algo, vamos fazer uma dinâmica de fé.
Vamos colocar de pé. Deixa eu mostrar algo para vocês. Você que está em casa também. Se coloque de pé. Deixa eu mostrar a revelação de Jesus para a sua vida. Quem Jesus é para você? Quantos creem que Jesus é amor, queridos? E um dia o amor foi ferido pelo amado, né, Bruna? Um dia o amor foi ferido pelo amado. Nós vamos fazer algo, queridos. Nós vamos ler juntos. No lugar do amor, você vai colocar o nome de Jesus, tá bom? Toda vez que aparecer a palavra amor, você vai falar de Jesus. Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Ainda que eu falasse a língua... Nossa, mas está ruim, peraí. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, igreja, me ajuda. 1, 2, 3 e... Se não tiver Jesus... Ainda que eu tenha... Se não tiver Jesus, ainda que eu dê, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não se inveja, não se vangloria, e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira, e nem guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, como em espelho, agora, assim, nessa agora, a fé, a esperança e Jesus, e o maior deles, porém, é aleluia, aleluia. Você pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir mais forte o Senhor. Aleluia! Aquele que irá permanecer até o fim é o Senhor dos exércitos. Te louvamos, Senhor. Aleluia! Te louvamos, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Você pode fechar os seus olhos, querido. Você pode levantar suas mãos aos céus comigo agora. Diga assim a Ele nessa noite. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou.
Senhor, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. A nossa vida, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Você pode dizer isso a Ele, queridos? Você pode dizer, Senhor, a nossa casa, a nossa família, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós cremos, Senhor, no poder da ressurreição. Queremos viver o domingo da ressurreição. Queremos viver o domingo do milagre. Queremos viver o domingo do nosso milagre. Diga a Ele, cantamos aleluia, Senhor. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você vai cantar na eternidade, queridos, junto com os anjos de Deus. Cantamos aleluia, o grande amor da sua vida, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Para sempre, Senhor. Para sempre, Senhor. Esse amor que não tem fim. Esse amor que começou ali na eternidade. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou. Você pode dizer isso para Ele, mas Senhor, obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Com olhos eternos, o Senhor nos amou. Com seu amor, o Senhor nos atraiu. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor cuide. Que nós tenhamos, meu Deus, uma semana de vitória na tua presença. Porque a vitória já nos foi dada ali na cruz do Calvário. Que você tenha uma semana de vitória. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Jesus te abençoe. O Senhor te abençoe.